Olá pessoal do nono ano, Fundamental 2. Vamos para a nossa quarta aula de Química, certo? Na aula passada nós resolvemos algumas atividades. Na verdade eram exercícios de fixação. E resolvemos 6 questões. Agora nós vamos trabalhar as atividades que foram passadas para vocês na aula anterior. Vocês teriam que fazer essas questões, resolver, e na aula 4, ou seja, agora nós vamos trabalhar essas questões e resolvê-las, certo? Para dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Então vamos para a nossa aula 4, conteúdo ligações químicas, certo? Vamos fazer o trabalho avaliativo. Bom, primeira questão da atividade, ou seja, questão 7, certo? Vamos ler a questão. Mesmo método lá que a gente estava fazendo na aula anterior. Vamos lá. Das substâncias gás carbônico, cloreto de sódio e água, o tipo de ligação interatômica presente é, respectivamente. Está aqui as opções. Qual é a primeira substância? Gás carbônico. A segunda, cloreto de sódio. E a terceira, água. Qual é o tipo de ligação interatômica presente, respectivamente? E aí? O que vocês responderam? A, B, C, D ou E? Bom, pessoal. Primeira substância, gás carbônico. Ligação covalente, ok? CO2, carbono e oxigênio. 2 ametais. Ligação entre ametais, ligação covalente ou molecular. É a mesma coisa. Então, pode ser o item A, o item C ou o item E. Nós vamos descartar de cara logo o item B e o item D. Então, B e D descartados. A segunda ligação diz respeito ao cloreto de sódio. Ora, cloreto de sódio. Sódio e cloro. Um metal e um ametal. Ligação entre metal e ametal. Ligação iônica. Certo? Então vamos ver. Já vamos descartar aqui mais outras alternativas. Então, pode ser o item A, covalente e iônica. Beleza. Será que pode ser o item C? Não, porque aqui está dizendo que o cloreto de sódio, sal de cozinha, a ligação é covalente. Então descartamos o item C. E também não é o item E. Também não é o item E, né? Que diz que é covalente. Então, cloreto de sódio, ligação iônica, e a água, claro, H2O, ligação entre hidrogênio e oxigênio, é uma ligação covalente. A resposta correta é o item A, letra A. Vamos para a questão 8. As soluções de NaOH ou CaOH índice 2 apresentam soluto de caráter. Qual é a característica dessas substâncias? Tanto o NaOH quanto o CaOH2. Primeiro, o que é essa substância NaOH? Isso aqui é uma hidroxila OH. Mais na frente, nós vamos ver as bases, certo? As soluções, as substâncias inorgânicas. Então, isso aqui é uma hidroxila, está indicando que é uma base, ou seja, é um composto alcalino. E isso aqui é o sódio. Sódio, metal, sódio. Aqui um ametal e aqui o hidrogênio. Ok? Sódio, oxigênio e hidrogênio. Então aqui eu tenho uma base de arrênios. Então, isso aqui é o hidróxido de sódio.
hidróxido de sódio, que é a mesma coisa que soda cáustica. É a soda cáustica, aquele pó branco que é utilizado como limpeza industrial, certo? Que vende nas mercearias, nos mercantis, como produto de limpeza. Tá bom? Então isso aqui é a soda cáustica, certo? NaOH. Metal a metal. Considere esse composto aqui somente o oxigênio e o hidrogênio como ametais. Então, metal e ametal. Que tipo de ligação é entre metal e ametal? Hein? Metal, sódio e o ametal, OH. Né? Essa combinação de oxigênio e hidrogênio. Vamos para o outro agora. Isso aqui mais uma vez tem a hidroxila, ó. OH. Oxigênio e hidrogênio. Aqui está indicando 2 porque o cálcio ele está na família 2A. Por isso que aqui tem o índice 2. Tá vendo aqui, ó? NaOH. Por que é que aqui não tem nenhum número? Ou subentende-se que aqui seja 1? É porque o sódio está na família 1A. Metais alcalinos. O cálcio está na família 2A. 2A. Ou seja, alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos. Então, cálcio mais a hidroxila, OH2. Eu tenho o hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Essa é a substância. Um metal com um ametal. Certo? Oxigênio e hidrogênio, ametal. E aqui o cálcio, metal. Metal e ametal. Ligação do tipo... O quê? Molecular? Não. É iônica. Ligação iônica. Também é ligação iônica. Então, hidróxido de cálcio é a mesma coisa que cal hidratada ou cal apagada. Então, qual é a característica desses solutos? Tanto a soda cáustica, NaOH, quanto a cal apagada, CaOH2. Qual a característica deles? É metálica? Não, já falei que é iônica, né? Por quê? Você tem a ligação entre metal e ametal, metal e ametal. Ligação entre metal e ametal é ligação iônica. Então descartamos o item A. Descartamos também o item D e o item E, porque não é ligação molecular. Ligação molecular ou covalente, ela só ocorre entre ametais, certo? Inclusive incluindo o hidrogênio também, certo? E nem A, nem D e nem E. Só sobrou para a gente o item B e o item C. Então vamos ler o item B. Iônico, devido à presença de moléculas. Vem cá, isso aqui é molécula ou são íons? Íons. Vem cá, o sódio tem característica de fazer o quê? Ele é um metal? Ele perde ou ganha? Ele perde elétrons, por isso fica Na+. E aqui vai ficar OH-. Lembra do NaCl? NaCl. Na+, Cl-. Ou seja, o sódio perdeu um elétron, o cloro ganhou um elétron. É o mesmo raciocínio aqui. Então aqui eu não tenho uma molécula. Uma molécula eu tenho numa ligação covalente. Por exemplo, a água é uma molécula, H2O. H2O é uma molécula de água. Então é uma ligação covalente ou molecular. Aqui, assim como nos sais, as bases, né, são ligações iônicas. Então aqui eu tenho uma característica iônica. Então é Na+, OH-, Ca2+, OH-, certo? Ca2+, OH-. Por que menos? Porque 2 vezes menos 1 é menos 2. Aí equilibra com o cátion aqui, ó, do Ca2+. Então, tanto a soda cáustica quanto a cal hidratada, essas substâncias não são moléculas, não são moleculares. Então, não é o item B, que diz que aqui é a presença de moléculas em sua estrutura. Não é moléculas em sua estrutura. Vamos ver o item C. É um composto, cada um desses solutos,
são compostos iônicos, devido à presença de íons. São compostos iônicos, ou seja, o item C diz composto iônico, devido à presença de íons em sua estrutura. Resposta correta, alternativa C, ok? A alternativa C é a resposta. Vamos aqui à questão 8. No ano de 2014, o estado de São Paulo vive uma das maiores crises hídricas de sua história. A fim de elevar o nível da água de seus reservatórios, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, contratou a empresa Modclima para promover a indução de chuvas artificiais. A técnica de indução adotada, chamada de bombardeamento de nuvens ou semeadura, ou ainda nucleação artificial, consiste no lançamento em nuvens de substâncias aglutinadoras que ajudam a formar gotas de água. Uma das substâncias aglutinadoras que pode ser utilizada para a nucleação artificial de nuvens é o sal iodeto de prata, de fórmula AgI. Utilizando os dados fornecidos na classificação periódica dos elementos, é correto afirmar que o cátion, ou seja, a carga positiva, e o ânion, a carga negativa, do iodeto de prata possuem, respectivamente, quantos elétrons? Primeira coisa, para a gente saber quantos elétrons cada um possui no seu total, na eletrosfera, de qual substância? Iodeto de prata, AgI. Ou seja, Ag é prata e I é iodo. Então aí é a formação de um sal, essa substância aglutinadora, iodeto de prata. Nós temos que saber onde está cada um desses elementos na tabela periódica. Com base na tabela periódica, nós vamos identificar onde eles estão. Olha aqui, está aqui a prata, ó. Ag. Qual o número atômico da prata? 47. Repara na questão. Ele quer saber, podemos afirmar que o cátion e o ânion. O que é cátion? É o átomo que ganhou ou que perdeu elétron? É o que perdeu. O que perdeu elétron, ou seja, é o metal. É o que ficou positivo, ou seja, Ag+. Ag+. E o ânion? O ânion é o átomo que ganhou o elétron, certo? Ou seja, o metal, que é o iodo, I. Então, nesse caso, vai ficar I-, certo? Iodeto de prata. Possuem, respectivamente, quantos elétrons? Ou seja, de acordo com a tabela periódica, a prata aqui, Ag, deveria, como ele tem número atômico 47, então deveria ter 47 elétrons. 47. E o iodo, tá aqui ele, ó, o iodo, I, ele tem número atômico 53. Então, nesse caso, ele tem 53 elétrons. Neutro, é claro, neutro. Ele tem 53 elétrons. Então, deveríamos ter aqui 47 e 53, não é? Será que a gente vai marcar esse? Ou seja, a prata, número atômico 47. 47 elétrons também tem na eletrosfera. E o iodo, 53
prótons no núcleo, ou seja, número atômico 53. Então deveria ter 53 elétrons. Só que a gente não vai marcar o item D, porque aqui está falando não é de átomo neutro, e sim de cátion e ânion. Cátion, carga positiva, e ânion, carga negativa. Então, de cara, nós já vamos descartar o item E e o item D, tá certo? Porque o cátion ganhou, o cátion ficou positivo, perdeu um elétron. Então a prata que tinha 46, que tinha 47, passou a ter 46 elétrons. E o iodo, que é o ânion, que tinha 53 elétrons, passou a ter 54. Então, o cátion da prata perdeu o elétron. Então, ele tinha 47 e perdeu esse elétron, ficou com 46. E o iodo, que tinha 53, ganhou um elétron, ficou com 54. Então, resposta, a alternativa A. 46 elétrons e 54 elétrons. 46 elétrons para a prata e 54 elétrons para o iodo. Não confundam com o item C. O item C está falando de próton. Olha, tem nada a ver. É elétrons para cada um deles, tanto para a prata quanto para o iodo. Um perde elétrons e o outro ganha. Se um perde um, o outro também ganha um. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Então, está aqui, pessoal, no quadro negro, para vocês entenderem melhor essa questão 9. Aqui, ó, a prata, número atômico 47, ela perdeu um elétron, ficou Ag+. Perdeu um elétron, totalizou 46. O iodo, 53 é o número atômico, então 53 elétrons, ganhou um elétron. Essa letra horrível, vocês desconsiderem, porque isso aqui é um quadro negro que eu tenho que desenhar, eu tenho que escrever no quadro com o mouse, e isso prova o quanto é ruim fazer letra, escrever com o mouse, tá bom? E então, como ele ganhou um elétron, ficou com 54 elétrons no total. Ou seja, a prata ficou Ag+, e menos, iodeto de prata. Então ficou esclarecido aí. Qualquer dúvida tirada. Então, pessoal, vamos agora para a questão 10. Para salvarem o mundo e a si próprias, as montadoras lançam carros minúsculos, econômicos e ecologicamente corretos. O apelo verde é amplo a carros exibindo baixos índices de emissão de carbono e motor a hidrogênio. Há ainda carrinhos com versão elétrica, baterias de íons de lítio, além do uso de materiais recicláveis, ou material reciclável. Considerando as espécies químicas mencionadas no texto, assinale a opção incorreta. Que diz o item A. O carbono pode formar ligações múltiplas, simples, duplas e tríplices, junto a outros átomos, originando compostos orgânicos. Será que isso é verdade? O carbono pode formar ligações múltiplas, simples, duplas e tríplices, junto com outros átomos, originando compostos orgânicos? Vamos lá, o item B. Gás hidrogênio é considerado um combustível limpo. Então, a questão está pedindo a alternativa incorreta. Presta bem atenção, já lemos a alternativa A. Vocês façam a análise, certo? B. Gás hidrogênio é considerado um combustível limpo.
pois em sua combustão formam-se as substâncias não poluentes. Ou seja, o produto da exaustão, da combustão do hidrogênio é a água. Carro movido a água, podemos dizer assim, o que sai do cano de escapamento é água, tá bom? Então, o gás de hidrogênio é considerado, sim, combustível limpo. E aí, o que vocês dizem? Hein? Alternativa B. Vamos para C. Fazendo-se reagir palha de aço e ácido muriático vendido em supermercado, é possível obter gás de hidrogênio. Vocês conferiram isso aí? Agora vamos para cá, para o item D. Íons de lítio Li+, ou seja, você tem um cátion aqui, Li+, um átomo que perdeu um elétron. Então, íons de lítio Li+, são espécies formadas quando o átomo neutro perde 2 elétrons. Vem cá, o lítio aqui perdeu um elétron ou 2? Hein? Ele perdeu um elétron. Então, por que é que aqui está dizendo que ele perdeu 2? 2 elétrons em sua camada de valência. Se ele só tem um elétron na camada de valência, então ele vai perder esse único elétron na camada de valência e ficar estável, né? Ou seja, Li+. Então, como é que o lítio que perdeu um elétron, é um cátion monovalente, como é que ele vai perder 2 elétrons da última camada? Está aqui já a resposta. A alternativa incorreta é o item D, tá bom? Então, todas essas outras alternativas, A, B e C, são verdadeiras. O item incorreto é o item D. Vamos agora para a questão 11. Atualmente, há uma discussão a respeito do elemento químico carbono. O carbono é o mau elemento químico, ou por estar em tudo, não é culpado. Por quê? Ele não é culpado? Ladislau Dalbor, economista e conselheiro do Planeta Sustentável, afirma: o carbono jogado na atmosfera na forma de gases do efeito estufa gera aquecimento e promove transformações sistemáticas no planeta, o que representa custo para todos. Entretanto, o carbono é muito importante em outras aplicações nas atividades humanas. Faça a correlação entre os profissionais listados abaixo e o que seria mais provável que dissessem a respeito da importância do carbono em suas respectivas áreas de atuação e aplicação. Vamos lá? Então aqui, na tabela nós temos 1, são os arqueólogos, as profissões. 2, físicos. 3, químicos. 4, climatologistas. 5, biólogos. Vamos ter que fazer a correlação. Primeiro, quem aqui nesse espaço nós devemos colocar? É fonte de energia. Quem é que diz isso? Hein? Vamos ver. Regula a temperatura do planeta. Fica fácil, né? Fala de temperatura, de clima. Climatologistas. Certo? Climatologistas. Vão dizer que o carbono regula a temperatura do planeta. Então, aqui é 4. O segundo é 4. Então, pessoal, a terceira lacuna, aqui, ó, a terceira lacuna fala: o carbono é um dos responsáveis pela vida. Quem é que vai dizer que o carbono é um dos responsáveis pela vida? Hein? Qual é o profissional que vai dizer isso? São os biólogos. Então, aqui na terceira lacuna, aqui, ó, nós colocamos o item 5, certo? Aqui, ó, 5 de biólogo.
Então já temos a resposta, né? A segunda lacuna é o 4, a terceira é 5, porque os biólogos dizem que o carbono é um dos responsáveis pela vida. Então já sabemos que entre físico e químico, quem vai dizer que o carbono é fonte de energia é o item 3, ou seja, são os químicos. Olha aqui, ó, os químicos que dizem que o carbono é uma fonte de energia. E a sequência aqui: o melhor calendário da história é o isótopo 14 do carbono. Então o carbono 14 é o melhor calendário da história. Quem é que vai dizer isso? Os arqueólogos. Então são os arqueólogos aqui, item 1, ó, item 1, certo? Pela datação de fósseis, de rochas, datação por carbono, certo? E a última aqui fala que o carbono é o rei dos materiais. Quem vai dizer isso é o segundo profissional, ou seja, os físicos. Então, resposta correta, alternativa C. Ok? Vamos dar sequência. Química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. A maioria dos seus compostos são importantes em nossas vidas, destacando o álcool comum, a gasolina, o ácido acético. O ácido acético, pessoal, é o principal componente do vinagre, as proteínas e as vitaminas. Assinale a alternativa que mostra a característica correta do átomo de carbono. E aí, com relação ao carbono, forma ligação tripla e nesta situação o carbono é do tipo sp3. O carbono é tetravalente somente nos hidrocarbonetos. C. Apresenta capacidade de formar cadeias longas, variadas e estáveis. O item D. Liga-se a várias classes de elementos químicos, com exceção da classe dos calcogênios. Bom, o item D de cara já é o mais esdrúxulo. Não tem como esse item ser verdadeiro, porque está dizendo que o carbono não pode se ligar aos calcogênios. E a prova maior de que o carbono se liga aos calcogênios é a existência do monóxido de carbono e do dióxido de carbono. E o oxigênio, CO, o gás carbônico, CO2, contém oxigênio. E o oxigênio é um calcogênio. Então não é o item D. Então vamos direto à resposta. Alternativa C. Quem acertou a letra C? Hein? Vamos lá? Então a alternativa correta é o item C. O carbono apresenta capacidade de formar cadeias longas, variadas e estáveis. Certo? Vamos para a nossa última questão. Enxofre e oxigênio combinam-se produzindo os compostos dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. Esta possibilidade é completada pela lei da... Bom, o item A, proporções definidas. B, conservação da matéria. C, proporções múltiplas. Ou D, massas ativas. Bom, esse estudo aqui, ele foi priorizado inicialmente por John Dalton. É aquele físico lá do século XVIII, John Dalton, certo? Foi quem elaborou o modelo atômico para o átomo, no geral, o modelo bola de bilhar, certo? Que a gente viu lá no ano passado sobre os modelos atômicos. Então, a resposta correta é de que a possibilidade de ocorrer, por exemplo, uma combinação entre o enxofre e o oxigênio, ou seja, produzir compostos como dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, essa possibilidade é contemplada pela lei das proporções múltiplas. Então, quem marcou a alternativa C, está correta a alternativa C. Ok, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigado a todos
Então, próxima aula a gente dá continuidade ao conteúdo e espero que vocês me contactem pelas redes sociais para tirar qualquer dúvida que vocês porventura possam ter. Ok? Obrigado a todos.